Hoje nós estamos muito felizes com a presença do nosso querido irmão Saulo Gouveia, lá de Cuiabá, que ele está assim paulatinamente, para quem conhece a doutrina espírita sabe o que eu estou falando. E todos os demais irmãos, né, o Edson de Alta Floresta, o José Carlos de Sinop e os demais daqui da nossa querida Paranaíta. Sintam-se todos envolvidos pela paz e pelo amor de Deus e de Jesus. Então agora nós faremos a nossa oração inicial. Mestre Jesus, mais uma vez nos encontramos reunidos em Teu nome e queremos junto de Ti, ó Mestre, pedir ao nosso Pai comum que é Deus, o amparo, a proteção e a assistência. Depois de pedir, nós queremos agradecer a Deus pela vida, pela família, pela saúde, pelos amigos e também pela nossa felicidade. Que cada um de nós que nos encontramos aqui nesta casa espírita hoje, tanto nós os encarnados quanto os desencarnados, que nós possamos nos sentir envolvidos pela Tua paz e pelo Teu amor, e que todos nós também sejamos atendidos de acordo com a nossa necessidade e também com o nosso merecimento. E assim, confiantes em Deus e em Jesus e na espiritualidade amiga, nós daremos por início a palestra de hoje com o nosso irmão Saulo de Cuiabá. Que assim seja. Com todos nós e com todos os nossos amigos espirituais que estão aqui, desencarnados, o nosso Saulo agora vai fazer uma palestra para nós, que vai ser assim, que vai vir de encontro às nossas necessidades. Vai lá, meu irmão querido. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Queremos agradecer a oportunidade de, junto com vocês nessa noite, nessa casa do Consolador, sentir Jesus no coração, sentir Jesus na nossa intimidade, sentir Jesus nas nossas vidas, sentir o Mestre pulsando na nossa intimidade, aquele que Deus nos entregou para cuidar, como está nessa passagem de João, onde ele afirma que Deus nos entregou para Ele cuidar. Então, a nossa relação com Jesus é uma relação muito íntima, direta, sem intermediários. É uma relação de amor. Claro que Ele conosco, Ele tem um só pensamento, porque Ele nos vê aquilo que nós somos e não como nós ainda estamos. Ele é amor, é luz, é o nosso Mestre, e o convite que Ele fez é tão significativo que nós devemos lembrar todos os dias da presença amorosa dEle em nossas vidas. Todos os momentos que nós estivermos em qualquer labor, não só no labor espírita, no labor da família, no labor do lazer, no labor do trabalho profissional, no labor da convivência, nós devemos estar lembrando na intimidade de como é amar, de como é sentir o amor. Ele certamente que já é amor em plenitude e já sente esse amor pleno todos os instantes de sua vida. E veio à Terra
passar alguns anos conosco, com as nossas mazelas, as nossas dificuldades. Mas Ele moveu-se entre nós amando, porque Ele já é amor. Jesus deu exemplo amando. Nós somos convidados a fazer a mesma coisa, mas aprendendo a amar. Há uma diferença, não é? Ele ama. Jesus conviveu com muitas situações aqui na terra amando. E nós devemos modelar, buscar fazer semelhante para aprender a amar, porque nós somos os aprendizes e Ele é o mestre amado dos nossos corações. Jesus é um mestre muito amado. Se nós ainda não sentimos esse amor pulsar em todo o nosso ser, isso não significa que Ele não é um mestre muito amado. Isso significa que nós ainda temos uma caminhada daqui até lá, mas é para lá que nós vamos. Ele disse: eu sou o caminho da verdade e da vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Essa afirmação é muito significativa, porque lá no Livro dos Espíritos, na questão 115, que Allan Kardec pergunta se Deus criou homens bons e homens maus, a resposta é uma resposta que responde tudo o que nós quisermos na vida na 115. Qualquer dúvida, a questão 115 responde. Por quê? Porque os Espíritos da codificação disseram a Allan Kardec: não, Deus não criou pessoas más. Deus os criou simples e ignorantes. A ignorância não é da brutalidade, é a ignorância do não saber ainda. Não é? A ignorância do não saber. E simples porque há todo um contexto, a nossa estrutura toda é simples no contexto da vivência. Porque se o espírito escolhe amar desde o princípio, a vida dele será sempre simples. A nossa vida não é tão simples porque nós tornamos a vida complexa. Não é? Então Deus nos criou simples, ou seja, nós não precisaríamos inventar o que a gente inventou. Porém, eles continuam na resposta. A cada um Deus deu determinada missão de conhecer a verdade para alcançar a pura e eterna felicidade e se aproximar de Deus. A missão nossa: conhecer a verdade. Quem que é o caminho da verdade e da vida? Jesus. Então nós vamos conhecer a verdade seguindo Jesus. Para alcançar a pura e eterna felicidade, ou seja, nós temos o direito de alcançar a pura e eterna felicidade. Para nos aproximar de Deus. Para aproximar dele, a resposta é essa. Então nós vamos nos aproximando de Deus cada vez mais, porque nós fomos criados à imagem e semelhança dele. Então nós temos os atributos do Filho de Deus, imagem e semelhança dos atributos divinos. Deus é amor, nós também somos. Deus é eterno, nós somos imortais. Deus é único, você também é um único Espírito no universo, não tem um igual a você. Então,
São atributos do Filho de Deus, imagem e semelhança do Pai. Quanto mais nós desenvolvemos esses atributos, essas virtudes, mais semelhante ao Pai. Então, olha a missão. Conhecer a verdade a partir de seguir Jesus, modelando Jesus, para alcançar um direito nosso, que é a felicidade, e se aproximar de quem nos criou. Aqui é nossa missão. E aí os Espíritos ainda acrescentam como fazer para isso. Passando pelas provas é que se adquire o conhecimento da verdade. Então, se a verdade está aqui, é passando por provas. Provas não são dolorosas, são experimentos para conhecer a verdade. A dor vem quando a gente recusa aprender com a experiência. Não é verdade? Passando pelas provas é que se adquire aquele conhecimento da verdade. Uns aceitam submissos e vão seguindo na simplicidade, passando por experiências, aprendendo e vão evoluindo, desenvolvendo esses atributos do Filho de Deus, agindo no atributo cada vez mais cumprindo a vontade de Deus, sentindo-se filho de Deus, entregando-se à vontade de Deus, cumprindo as leis divinas, agindo nos atributos de filho de Deus. Outros, diz os espíritos superiores, murmuram. E estão em Paranatinga, em Alta Floresta, os que murmuraram, não é? Somos nós, que nos afastamos da casa do Pai e estamos agora mendigando a oportunidade de, na última hora do planeta, para permanecer num planeta que não terá mais o mal. E até os cachorros serão educados no planeta de regeneração, né? Então, sentir Jesus é abraçar a si mesmo, é abraçar a própria missão. Sentir Jesus só se consegue quando nós compreendemos o que nós somos e acessamos isso, que é esse amor que somos. Quando nós acessamos todo o nosso potencial, nós sentimos essa conexão com Deus e essa conexão com Jesus, que é o caminho da verdade, da vida, e ninguém vai cumprir sua missão para se aproximar de Deus sem seguir Jesus. Então, certamente que quando a gente chega numa casa de luz, numa casa do Consolador, uma bênção como essa, o coração fica abastecido e há uma vontade tão grande de que Jesus esteja presente e que nós possamos ser instrumentos dele, da mensagem dele, que Jesus apareça aqui hoje e não nós, e sim ele. É usar da mensagem de Jesus para que Jesus aqueça nossos corações e não usar de Jesus para a gente aparecer, não é? Porque nós, quando estamos numa casa do Consolador, nós estamos com a responsabilidade de buscar compreender qual é o ensinamento da doutrina espírita.
e não o nosso ensinamento. Por isso a fidelidade a Jesus e a Kardec. Sermos fiéis a Allan Kardec é ser fiel aqui, lá fora, aonde estivermos, mas aqui dentro nós entrarmos para desenvolver, para promover o espírito imortal. Quanto mais aqui dentro nós sermos fiéis a Jesus e a Kardec, mais nós estaremos preparando o espírito para viver lá fora, para saber conviver, para saber se posicionar fidedignamente com a sua própria intimidade, com a sua própria consciência. Por isso eu convido vocês que estão aqui presentes e vocês que estão na internet e que assistem agora ao vivo, está ao vivo ou não? Que vão assistir vivos, né? Para nós seguirmos esse mini seminário com Jesus. Tudo bem? Pode ser? Pode ser com Jesus? Sentindo Jesus? Tá. Então nós vamos lembrar essa reflexão do Mestre. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é semelhante a um louco, porque o louco não está no seu juízo. Então, ouvir o convite de Jesus, ouvir suas palavras, ouvir Ele dizer como fazer para cumprir as leis, ver Jesus se encontrando com a samaritana no poço de Jacó e dizer: quem beber dessa água ainda terá sede, mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede e será fonte para a vida eterna. Além de saciar a própria sede, se torna fonte, porque quando eu me abasteço do amor, eu exalo o perfume do amor. Amando ao próximo como a mim mesmo. E amando ao próximo, eu amo o Criador do próximo. Eu amo a Deus. Então, o convite de Jesus é muito grave para nós. É grave para ser esquecido. Não seguir Jesus é estar fora do seu juízo, semelhante a um louco. Aí nós perguntamos: aonde está o amor? Onde? Em tudo. Quando você sente o amor, aonde está o amor? No Espírito. Aonde no Espírito? A gente fala de amor a vida toda e não está achando Ele? Onde que Ele está? Na nossa intimidade? Aonde? Na intimidade? Na consciência. O amor está na nossa essência, na nossa consciência. O amor está na consciência. A consciência é nossa essência. A nossa essência foi criada por Deus. A nossa essência
é indestrutível. Nós não conseguimos e nunca conseguiremos destruir a nossa essência. Nós nunca conseguiremos modificar a nossa essência. Nós nascemos e fomos criados por Deus. E o que Deus criou, nós não conseguimos destruir, nem modificar. Nós somos amor. Deus nos criou amor. Então nós podemos, com certeza, saber, refletir e sentir que nós somos o que somos. Nós não somos o que estamos ainda a fazer. Nós não somos o que fazemos. Nós somos o que somos. Então, quando eu faço alguma coisa e que eu me arrependo, a tendência é eu achar que eu sou alguém ruim. Mas eu não sou o que estou fazendo. Eu sou o que eu sou. Eu posso dizer, tudo bem, errei, mas eu não vou para a culpa. Porque eu sou amor. Eu sou. E eu não consigo modificar o que sou. Eu sempre serei amor. Claro que a missão de conhecer a verdade para ser feliz e se aproximar de Deus é que vai fazer com que esse amor cada vez esteja mais pungente e que os sentimentos desarticulados possam dissolver em si. A culpa, a ansiedade, o medo vão dissolvendo, porque eu vou pegar essa semente de atributos de filho de Deus, e a semente já tem a árvore contida na semente, e vou desenvolver. Então eu sou o que sou, e vou desenvolver essa minha essência luminosa para um dia eu ser plenamente amor. Mas na essência eu já sou. Então, quando o ser toma a decisão, que é a única coisa que Deus não faz por nós, e diz, eu vou evoluir, ele não precisa inventar a evolução, ele não precisa inventar um amor para trazer para cá, ele já tem aqui, já ia acessar. É como você for cultivar uma horta e já ter a semente lá. Você não vai precisar ir no supermercado comprar a semente. Então, quando você decide, eu decidi que eu quero ser feliz, eu descubro que eu já tenho as sementes na horta da minha vida. Então, nós podemos afirmar com certeza que nós todos somos felizes. Nós somos felizes, só não sentimos ainda a felicidade, mas somos. Nosso dever é cultivar essa semente para ela ir brotando, e cada vez eu vou sentindo que as coisas estão mais leves, porque aquilo que me alcançava e que me desarticulava já não está fazendo mais nem cosca dentro de mim. Se antes alguém falava alguma coisa eu me incomodava, agora eu falo, oh, coitado. Não, coitado não, ele é um filho de Deus. Coitado não, não tenho pena, eu tenho compaixão, né? Ele é amor. Essa atitude dele, ela é transitória, ela não é moradora definitiva dentro dele, ela é hóspede. Morador definitivo dentro dele é o mesmo amor divino que eu sou. Tudo bem até aqui? Vou fazer outra pergunta.
Aonde está o desamor? Egoísmo, do ego. O ego, ele é um auxiliar da consciência. É pelo ego que nós temos condições de relacionar com os sentidos físicos, com essa persona, esse nome, com a vida, com as coisas. Então o ego, ele auxilia a essência, a consciência. Deveria. Porém, pelo mau uso do livre-arbítrio, em algum lugar no passado, alguns bilhões de anos, nós deturpamos a função do ego e criamos o movimento egóico. Egoísmo, orgulho, prepotência, vaidade. E o ego quis tomar o lugar da essência. Aí nós andamos por aí achando que nós somos o ego. E o ego se acha tudo. Sabe com quem você está falando? É o ego. Porque o amor é humilde, ele não precisa dizer nada, ele entra em qualquer lugar sem precisar. Né? Então nós criamos, nós modificamos ali. E Jesus disse, calma, não tente arrancar o joio, porque vai machucar o trigo. Então hoje nós não vamos propor aqui a gente começar a arrancar esses defeitos do comportamento, porque vai machucar. Nossa proposta é iluminar esses pontos escuros do comportamento, aonde a sombra trazer a luz. Então o desamor está aí. E aí nós perguntamos, aonde eu saí do eixo da câmera? Qual é a forma mais eficaz de amar? E servir. Servir fazendo o quê? Praticando, é isso? A melhor forma de amar é praticar, é servir, é testemunhar, é apresentar-se praticando o amor, é fazer e viver como Jesus viveu. A única diferença é que ele viveu o amor e nós vamos viver aprendendo a amar, servindo. Isso se chama testemunho. É quando eu estudo e coloco em prática. Começo a praticar e vou aprendendo. No início pode ter algum incômodo, porque eu vou me adaptando com situações novas. Então existe um incômodo inicial, mesmo para as questões positivas. Mas eu vou praticar. Praticar. É a melhor forma de amar. Significa governar a própria vida pelo amor que eu sou. Quando eu me permito estar na vida dos encarnados, reagindo a tudo o que acontece, eu estou sendo governado pelo ego. Eu sou governado pelo ego. Tudo o que acontece me atinge, me desarticula, eu fico chateado, eu fico tomado, eu me irrito. Então quem manda em mim? O ego. Mas o convite hoje e o tema do nosso mini seminário, qual que é? Poder da prática. O poder de praticar o amor. O poder da prática do amor. Vamos lá? Então vamos.
Então nós vimos que nós somos o quê? Essa essência é? Nós somos amor. Isso é você, criado por Deus. E Deus é amor. Está na questão 621, onde estão escritas as leis do Pai, as leis divinas. Na consciência, na essência. As balizas de como seguir a vida estão na consciência. Então, as leis que vão dar a direção estão lá na nossa essência. Nós não podemos negar desconhecimento. Chegar lá no plano espiritual e falar, mas eu não sabia. Sabia porque está escrito na sua consciência. Não está escrito no livro, no papel, está escrito na consciência. Lei de amor, lei de trabalho, lei de justiça, lei do dever, lei da caridade, lei da gratidão. Não é? A existência de Deus dentro da criatura. Existem esses sentimentos que são os sentimentos de desamor. Que pode ser o egoísmo, o orgulho, o ódio, as ofensas, as dúvidas, os medos, os erros, as culpas, desespero, tristeza, depressão, trevas e muitos outros. São esses sentimentos que desarticulam as nossas emoções e nós ficamos com uma energia mental diferente da energia do amor. A energia do amor, ela sempre nos mantém seguros, uma segurança. O barco pode estar afundando, você está seguro, não é? Sabendo que Deus está no comando, que Jesus está tomando as suas decisões para iluminar o planeta. Temos os estímulos. Os estímulos é tudo o que ocorre na nossa vida para estimular. Para estimular. Então é um fato, uma circunstância, uma ocorrência, é uma intercorrência, é uma frustração, é um conflito, eles chegam para estimular. E além desses estímulos, dos fatos que acontecem na nossa vida, nós temos as inspirações, que podem ser criaturas do bem que nos inspiram, pode ser os malfeitores que nos inspiram, tanto encarnados como desencarnados. Esses estímulos e inspirações que traz a experiência íntima, nós extraímos da mensagem 38, que chama Faixas. É do livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito Emmanuel, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Leia quando chegar em casa. Vocês têm o Seara dos Médiuns? Não? Tem Google? Faixa 38, mensagem 38, livro Seara dos Médiuns, Emmanuel, faixas. Leia. Leia. Nós extraímos dessa mensagem que ele diz que nós somos governados por 3 coisas. Estímulos. O estímulo não é a experiência que você tem, é apenas a ocorrência. Algo aconteceu. Inspirações de outras almas que te inspira para o bem e que te inspira para o mal. E o terceiro, a experiência. Então Emmanuel traz para nós uma forma profunda de entender que nós vivemos assim. Nós temos estímulos
nós temos inspirações de benfeitores e de malfeitores e vivemos uma experiência íntima. Ele diz que a experiência mesmo não é o fato. A experiência mesmo é um conjunto de pensamentos que eu tenho perante o fato. Então ocorre um fato aqui e agora. Ocorre um fato. Cada um vai ter uma experiência diferente com o mesmo fato. Se ocorre um acidente ali na rua, quem estava dirigindo tem uma experiência. Quem estava no banco de passageiro tem outra experiência. Quem estava assistindo de fora tem outra experiência. Quem chegou 5 minutos depois tem outra experiência. Então, o fato é o mesmo, mas a experiência é como eu lido com aquilo. A mesma experiência pode me fazer ficar com muita compaixão e pode fazer o outro ficar muito irritado e com raiva. Nós espíritas, quando vemos alguém fazer o mal, nós pensamos, oh, quanta tristeza! Vamos orar por essa pessoa que está fazendo o mal. E tem pessoas que deviam morrer para limpar o mundo. É o mesmo fato. Tem pessoas que sofrem porque o filho ou a filha ou um ente querido desencarnou num acidente e fica com ódio do outro que estava no volante do outro carro. E tem pessoas que pensam assim, tudo bem, o meu filho, minha filha partiu, mas a dor maior deve ser da mãe do outro. Deve estar sofrendo mais do que eu. Eu assisti certa vez no YouTube, tem um trabalho de um grupo que chama UMA, de humano, em inglês, UMA. E lá tem muitos casos interessantes. Tem de um negro bem forte, ele dizendo que ele conheceu o amor de uma forma errada. Ele achava que o amor era outra coisa, porque o seu padrasto batia nele muito e dizia, eu te bato porque eu te amo. E ele achou que amar era fazer agressões aos outros. E ele estava preso porque matou a mulher e a filha da mulher. E ele conta que ele descobriu o amor. O poder do amor. Quando ele conta, sai lágrimas dos olhos dele. Sabe quem que veio acolhê-lo e ensinar para ele o que é amar? Sabe quem? A mãe da mulher que ele assassinou, a avó da neta, que passou a conversar com ele e visitar ele toda semana e apresentar o amor. Aí ele conheceu o que é o amor. Ele acessou o amor que ele é. Ele já é. Só estava interpretando errado. E Emmanuel diz isso. O fato não é a experiência, é apenas um estímulo. A experiência é como eu quero interpretar, ou como eu consigo interpretar. Porque às vezes eu quero interpretar com amor, mas não consigo ainda. Não é verdade? Pois bem, quando nós nos apegamos às ocorrências, aos fatos e achamos que nós somos aquele fato, quando a gente acha que aquilo e nós somos a mesma coisa, que aquele episódio ele está aqui em mim e que eu tenho de resolver, porque senão não vou ser feliz.
E nós nos apegamos aos desafios. É como se houvesse uma identidade, eu e o desafio. Se for alguém que me ofende, ou que me calunia, ou que convive comigo e me agride verbalmente, ou qualquer coisa que faça, eu passo a ter uma relação de simbiose. A minha energia mental fica toda inchada, encharcada daquele desafio, daquele conflito. Aquele conflito, ao invés de ser um estímulo, como diz Emmanuel, para promover a minha transformação, ele se torna atormentador. É um tormento na minha vida. Eu passo a ficar uma pessoa conflituada. O conflito que veio para convidar a eu promover o amor que sou, intensifica o desamor que eu ainda estou. E eu me torno uma pessoa conflituada. Passa às vezes 1 hora conflituado, às vezes 1 dia, às vezes 1 mês, às vezes 1 ano, às vezes 1 encarnação. Essas armadilhas são uma prisão. Nós vivemos escravos das questões que são estímulos e que deveriam ser instrumentos para eu desenvolver as sementes dessas virtudes amorosas que eu sou. Eu me tornei prisioneiro dessas situações. Saio todo dia, levanto e falo assim: hoje o meu dia vai ser muito feliz. Alguém já fez isso? Levantou-se e falou: não, hoje vai ser feliz, desde que fulano não atravesse na minha frente, desde que não aconteça tal coisa, desde que eu não receba um WhatsApp da Maria, do Pedro, do João, do José. Ora, eu sou prisioneiro, eu não posso ser feliz, porque eu estou prisioneiro aos outros, ao mundo externo. Eu crio uma ilusão de controlar para que não tenha frustração. Se aparece um desafio, eu já quero resolver, o ego quer resolver para ficar livre, para não sofrer. Nós estamos lidando com uma situação de alguém que está passando por uma viuvez muito dolorosa. E todo o entorno está constrangendo ela a tomar decisões. Esse negócio de inventário, de riqueza, essas coisas. Porque se ela fosse uma pessoa pobre, não teria esses problemas, né? E há esse movimento de querer já resolver logo, porque tem medo de sofrer. Não convive com a dúvida, não convive com o tempo de Deus, para que as coisas possam ser resolvidas no tempo de Deus. Todo esse movimento nos aprisiona. Mas a pessoa que se sente livre, ela vive o amor que é. Um exemplo é Sócrates. O pensador grego, Sócrates, ele foi condenado à morte. E sabe quem que levou todo esse processo para ele ser condenado à morte? Uma pessoa que estava condenada à morte, e Sócrates defendeu ela e ela foi libertada. E a esposa de Sócrates foi visitá-lo na cadeia e falou para ele: mas isso é uma injustiça. Ele disse: mas você queria que fosse justo?
Ah, mas eles prenderam você. Prenderam meu corpo. Eu sou livre. Meu pensamento, a minha experiência, o que eu sou livre. Eles não conseguem fazer com que eu pense diferente, que eu seja prisioneiro deles, da ignorância deles. Não, eu sou livre. Gandhi afirmou, Mahatma Gandhi, aquele que libertou a Índia do jugo da Inglaterra, ele disse certa vez que quando o algoz está agredindo a vítima e que a vítima não reage da mesma forma com a agressão, não tem o mesmo gesto, o agressor até a chama de covarde, mas quando o agressor olha nos olhos da vítima e vê o amor que ele emite, e não a raiva e não o ódio, ali naquele momento o agressor cria uma simpatia, cria uma vontade de ser igual ao agredido. Em algum lugar no futuro ele vai buscar esse caminho de sentir-se como aquele agredido, que ele agrediu. Então a experiência, cada um escolhe qual a experiência que quer ter. Qual a experiência que quer ter. Então essas armadilhas, uma delas pode ser acreditar que os estímulos, eles venham para te prejudicar. Puxa, eu programei um fim de semana no Rio, aí acontece um problema desse, meu carro bateu, agora eu não tenho carro para ir. Isso está contra a minha felicidade. Esse é um movimento prisioneiro, porque o fato que está ocorrendo é um convite da vida, é um estímulo para eu dissolver os sentimentos egóicos. Reagir. Vitimismo. O vitimismo é esse movimento de achar que é vítima de algo. Então veio um estímulo e eu começo a reclamar. Mas como? Puxa vida, agora que estava dando certo. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos ocorre para vir atender uma necessidade. Tudo que ocorre, tá ok aqui a minha... Tá ok aqui? Tudo que ocorre para atender uma necessidade. Para dissolver uma necessidade que eu ainda trago no sentimento. Quando ocorre e eu reclamo, eu intensifico o sentimento egóico. Eu intensifico. Aí tem duas questões. Primeiro, nós somos herdeiros de nós mesmos. Tudo que nos ocorre é as leis divinas cuidando de nós, certo? Jesus disse, não cai um fio de cabelo da sua cabeça sem que Deus não saiba, sem que Deus não queira. Então, nós recebemos exatamente aquilo que nós necessitamos. Não é do vizinho, não é do outro, não veio para o endereço errado, tudo vem no endereço certo, ok? Tudo. Pois bem, se vem e eu reclamo, na mensagem faixa, Emmanuel diz, é como se fosse uma tomada de ligação, que aquela pequena reclamação se torna uma tomada para algo que vai intensificar e me encharcar de sentimentos egóicos.
Outra coisa, quem é fiel no pouco, é fiel no muito. Não jogue fora as pequeninas coisas que acontecem. Porque essas pequeninas coisas que acontecem, elas são instrumentos para o aprendizado, para quando chegar a grande. Faz sentido para vocês? Então, tudo que ocorrer, evite reclamar. Nós não vamos reclamar só porque disseram num livro, numa live, que reclamar faz mal. Não, nós vamos deixar de reclamar porque nós temos um propósito nobre, mais do que apenas de não se sentir mal, e sim de nos abastecer do bem, de conectar, fazer a conexão com o que nós somos, com a nossa essência. Conflitos atormentadores, pensamentos negativos, crenças limitantes, quantas crenças que às vezes nós criamos, que limitam as nossas possibilidades. A pessoa fala assim: vai fazer a oração? Aí o outro pensa: eu fazer oração? No subconsciente está ali, né? Eu não sou capaz, crença limitante. Quem não é capaz de falar bom dia? Quem não é capaz de falar: Senhor, obrigado, Senhor, me ajude? Todos somos capazes, né? E a energia mental, muitas vezes chega para a gente uma notícia, ou chega alguma coisa que nos liga a um fato que, quando aconteceu, foi muito dolorido. Aí nós voltamos toda aquela energia daquela... A gente fica naquele processo. E pode ser de outras encarnações, não é verdade? Então, muitas vezes a pessoa tem uma fobia, mas não sabe de onde foi. Tem um pânico, muitas vezes, por questões de acessar situações já vividas. Pois bem, então vamos pensar juntos aqui. Se nós estamos aqui recebendo na escola da vida estímulos para dissolver esses movimentos egóicos, o que é que nós devemos fazer então? Normalmente, o mais comum é as pessoas, muitos de nós, em muitas circunstâncias, pegarmos o estímulo e começar a querer arrancar o sentimento egóico. Mas não tem como arrancar. A gente não tem como arrancar algo porque não vai ficar um vácuo. Para qualquer sentimento egóico, eu devo trazer a luz, porque o sentimento egóico ele é a ausência da luz, não é? O ódio ele não existe, ele é a ausência do amor, não é? De forma que não tem como arrancar a sombra, traz a luz. Se aqui tiver escuro, acendo um fósforo, eu consigo já começar a enxergar o salão, não é verdade? Então não é arrancar o ódio, não é trazer a luz do amor. Faz sentido? Se eu estou muito impaciente, eu vou trazer a luz da paciência. Se eu estou com muita vaidade, muita prepotência, eu vou trazer a humildade. Para cada sombra tem a luz correspondente para eu trabalhar. De forma que, quando ocorrem os estímulos, eu devo buscar, o que é comum é querer modificar isso aqui. Cada situação que ocorre, eu vou para acesso o sentimento egóico. O movimento que nós somos convidados é, para cada estímulo, eu acesso o amor que sou, que vai dissolvendo os sentimentos egóicos. Para cada situação que tem dentro de nós, eu devo acessar o amor que sou,
quando eu acesso o amor que eu sou, eu começo a olhar aquele episódio de forma mais amena, começo a ganhar segurança, confiança, fé. O movimento não é tentar eliminar as sombras, e sim trazer a luz. É ela que vai iluminar a minha intimidade. É ela. E teve um italiano que falou com sabedoria como levar essa luz. Vocês sabem quem é ele? Francisco de Assis. Ele já estava ensinando para nós há 800 anos atrás que onde houvesse ódio, que eu levasse o amor aqui dentro. Onde houvesse ofensa, que eu levasse o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade para iluminar os erros. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Esse é o movimento. Esse é o convite do poder do amor em nossas vidas. É o poder da prática do amor. É acessarmos quem nós somos. É escolher amar. O amor, ele é tão significativo que nós lembramos de uma passagem do livro Sexo e Destino. Estávamos conversando sobre isso. Aonde o Espírito André Luiz conta aquele caso daquele senhor, o Cláudio, que começa o livro, ele estava numa sala, chegou do trabalho, foi ler um jornal, e aí dois espíritos que estavam acostumados a beber, entre aspas, através dele, começa a estimulá-lo a beber. Alguém já leu esse livro? Começa a estimular. E ele está ali lendo, de repente ele fala, dá aquele desejo de tomar um uísque, ele vai lá, pega o uísque, e André Luiz vai descrevendo exatamente como funciona o processo biofísico, químico-biofísico, né? Dentro dele, e o espírito sugando o álcool através dele. Não há nada derrogando a lei, tudo é dentro das leis. Pois bem, nesse livro tem uma história onde esse pai vai preparar uma armadilha para a própria filha em um motel que ele não sabia que era a filha dele. E ela, quando cai na armadilha do estupro, ela sai correndo e sofre um acidente. Quem preparou isso foi um obsessor, um espírito obsessor, tá lembrando? Um espírito que queria muito vingança com o Cláudio, muito, queria mesmo. E ele então recebia essas inspirações, diz Emmanuel, inspirações, e ele acolhia as inspirações. Ela vai hospitalizada e está à beira da morte. Os benfeitores espirituais trazem toda uma equipe de enfermeiros espíritos no hospital e ficam 2 enfermeiros alimentando ali aquele processo que tinha ali, que alimentava ela fisicamente para ela não desencarnar. Ela tem ajuda espiritual. Então aqueles enfermeiros de bom coração ficaram ali vigilantes, vibrando ali naqueles medicamentos que ela recebia pelo soro para ela viver, não desencarnar. O obsessor descobre nesse ínterim que ela era alguém que ele amava profundamente. Profundamente. Ele causou aquele grave acidente, estimulou
ao Cláudio aquela situação triste com alguém que ele amava mais do que tudo na vida. Era alguém de outra existência. É. Você me falando aqui. Isso. Sabe o que ele quis? Ele quis salvar ela. O amor dele é esse amor que todos nós temos. Não importa se a gente está nos descaminhos da vida. Não tem um filho de Deus que modificou o amor que ele tem. Ele pode estar fazendo um mal grave na sociedade, mas ele é amor. Quantos espíritos são atendidos na reunião mediúnica que estão no crime há séculos, aí num momento ele acessa o amor e ele desmancha. Pelo amor. Quantas vezes? Quantas mães vêm receber seus filhos que estão na maldade, elas não veem eles como mal. Meu filho não é mal, ele fez uma série de crimes, meu filho não é mal. Ele só está enganado. E aí, conta André Luiz, que o amor dele quis ajudar a quem ele amava, que estava no hospital. Então, os benfeitores espirituais substituíram os 2 enfermeiros pelo ex-obsessor, porque a energia de amor do ex-obsessor era muito mais intensa do que dos enfermeiros, apesar dos enfermeiros quererem fazer o bem para ela. Só que o amor dele era intenso. Então era melhor o ex-obsessor ali para salvar ela do que os 2 enfermeiros. Olha o poder do amor. Poder do amor. O amor pode nos fazer movermos-nos para que essa semente que existe em nós movimente a nossa vida. Nós podemos escolher dizer para si mesmo: eu vou viver pelo amor. Vou fazer todos os esforços. Ah, quão pouco entre vós fazem esforços, questão 909 do Livro dos Espíritos. Então eu vou fazer todos os esforços para o amor reger a minha vida daqui para frente. O amor reger todos os passos. Toda vez que eu me encontrar um pouquinho angustiado, um pouquinho ansioso, um pouquinho desarticulado, quando alguém despertar alguma raivazinha dentro de mim, eu vou chamar o amor que sou e vou colocar em campo para ir dissolvendo a energia do desamor. Tudo bem? E nós temos então as balizas. As balizas são as leis divinas. Toda vez que eu descumpro a lei, eu me sinto desarticulado. Toda vez que eu vou ao encontro da lei, eu me sinto em sintonia com o fluxo do universo. A nossa vontade é profunda de ser feliz. Nós somos amor, temos o atributo vontade e podemos sempre colocar nossa vontade de forma feliz a serviço da nossa evolução moral. Mas às vezes nós equivocamos. Mas a vontade mais profunda do Espírito é ser feliz. Então funciona assim: toda vez que eu tenho atitudes virtuosas, as leis se movimentam. As leis estão paradas na consciência? Estão? Por acaso as leis falam assim: agora vou dar uma paradinha na consciência? Não. Concordam? Ele está assistindo a palestra, deixa ele. Todas as vezes que a lei para de mover-se? Não. Não. Então, toda vez que eu me movo em sintonia com a lei do trabalho, lei da gratidão, lei do dever, lei de justiça,
Toda vez que eu movo-me com atitudes virtuosas, em sintonia com a lei se move para que a minha vontade seja cumprida. As coisas vão acontecendo, você fala, nossa, olha que coincidência tal coisa, olha só, e é a lei. Não existe coincidência? Não existe. Mas veja só, toda vez que eu me movo com desamor, desvirtude, o que as leis fazem? A nossa vontade mais profunda é ser feliz. Então as leis, elas movimentam-se para me trazer de volta para o amor que sou. Então as leis, aí vem a lei de causa e efeito, vem a lei de justiça, a lei de reparação, vem a lei de atração para eu voltar. Porque o nosso objetivo não é ser feliz? Não é esse o objetivo do Espírito? Sim ou não? Ser feliz. Então experimenta pôr no carro o GPS para ir para um destino. Põe lá. Aí vai. O caminho. Aí de repente você erra. O que o GPS faz? Reprograma a rota e traz você. É assim. As leis organizam novos episódios, novas situações. Você fala assim, mas fulano, ele descasou, depois arrependeu, mas casou de novo. As leis estão ali, trazendo ele para novas situações. Traz ele de volta. É a lei. Porque veja como que a lei funciona. Como as coisas acontecem na nossa vida, porque Deus, a vontade de Deus é que eu seja feliz. Tudo isso que eu vou fazer, a cada circunstância, eu vou buscar que o amor envolva os movimentos dentro de mim, é para ser feliz. Todo movimento que eu faço de dissolver a raiva, o rancor, é para ser feliz. Então, a vontade de Deus é que eu seja feliz. Mas existe a permissão divina. Existe vontade divina, existe permissão divina. A vontade divina não traz a dor. A vontade divina não traz a dor. Deus permite a dor, efeito de uma causa que eu causei, e para eu ver que quando eu causo aquilo, aquilo dá efeitos infelizes. Efeito infeliz porque a causa foi feliz. Então é da pedagogia divina que quando eu faço algo desvirtuoso, os efeitos são contrários à felicidade para eu aprender. Para eu aprender. É para mim ser feliz. Para mim ser feliz, está certo isso? Para eu ser feliz. Eu também, em mim também, né? Ser feliz. É para ser feliz. Algo dá errado, ao invés de reclamar, eu falo assim, seja bem-vindo. Não que eu goste de sofrer, mas só pode dizer o que o senhor está fazendo aqui. Chegou algo, deu errado? Pergunte, o que o senhor quer atender aqui dentro de mim? O que está acontecendo aqui dentro de mim que está merecendo que o senhor venha para que eu aprenda? Aí eu vou buscar a necessidade. Porque tudo que chega para atender uma necessidade. As leis, lei de causa e efeito, lei de atração, lei de pulsão que me pulsiona para frente. Então a lei de pulsão e de atração, com a lei do trabalho, traz de volta para que eu vá seguir o caminho da felicidade sempre. Sempre. Então não chega uma dor por acaso. Ela chega porque é um efeito de situações que nos milênios da minha história como espírito, eu semeei. Aí eu tenho a oportunidade de reparar, de quitar com a lei de justiça na consciência, de aprender com o episódio
e de voltar ao caminho, porque muitas vezes você está encarnado ali, esquece que você está encarnado para ser feliz e vai querer ter dinheiro demais, ter coisa demais, querer mandar demais, e esquece seu propósito. Então é para ser feliz. As leis divinas estão na nossa consciência e elas vão sempre nos guardar de nós mesmos, sempre, para ser feliz. Amar é para ser feliz. Colocar o amor em qualquer situação, por menor que seja, é para ser feliz. É o poder do amor para ser feliz. A gente consegue da noite para o dia, mas pode começar agora para ser feliz. Então é a lei de amor, justiça e caridade, as necessidades que chegam para a nossa redenção. Nós somos herdeiros de nós mesmos. Hábitos redentores, hábitos da nossa remissão, redenção. Vida voltada para a meditação, vida voltada para a quietude, para ter espaços, para se conhecer, ver o amor pulsando dentro de si. Nós devemos tomar atitudes de não sermos escravos do mundo. Não é porque o mundo avançou na tecnologia que eu devo usar a tecnologia como todo mundo usa. Jesus mostrou, ele encarnou numa época, numa cultura, numas condições, mas ele era muito além daquela época. Nós estamos aqui hoje e o convite não é fazer o que todo mundo faz, é ir além do que todo mundo faz. Então nós podemos usar a tecnologia a nosso favor. Estamos gravando aqui o seminário, estamos deixando para alguém refletir em algum momento, não pôde vir aqui hoje. Nós podemos usar a tecnologia para colocar uma mensagem de consolo. Nós podemos usar a tecnologia para abastecer o coração, para ver um ente querido que mora lá no outro país, lá no outro lugar distante. Você vê ali a festinha de aniversário. A tecnologia é maravilhosa, mas nós precisamos aprender a colocar a tecnologia para dormir antes da gente, não é? Nós necessitamos do dia, noite. Noite é noite. Luz é no dia, não é? Então nós devemos compreender essa dinâmica da vida do encarnado e entrar no fluxo da vida. Hábitos, aonde a gente começa a sentir a si mesmo. Quando nós ficamos escravos da tecnologia, afirma Joana de Ângeles, o pensamento acelerado, a gente não consegue ter a vida real. A vida real, essa vida que Jesus mostrou. Veja, Jesus não mandou um WhatsApp, um Instagram para poder falar, é assim, meu filho. Não é como se Jesus não conhecesse de tecnologia, conhece a lei de modificar um aleijado, né? Mexeu na célula tronco dele, né? Então ele não mandou a distância, vou fazer uma live, e vocês prestem atenção, que eu estou fazendo uma live. Não, ele veio presente ali, viver conosco, conviver. Joana de Ângeles diz, ela tem uma mensagem, saiu na revista Reformador, ela diz assim, guarde um pouco a máquina mágica, celular, guarde um pouco, guarde. E vai viver a vida real, senão a gente perde a referência, perde o senso. E o pensamento acelerado, porque tudo está sendo feito para acelerar o pensamento, concorda? Sim ou não? Até a rede social não acaba nunca, né? Já viu acabar? Não acaba nunca. Para quê? Para acelerar cada vez mais. Como eu vou refletir, como que eu vou acessar a intimidade? Tem uma questão importante. Nossos pensamentos, a nossa mente, ela vive no passado e no futuro. Ela não sabe viver no presente. Ela está sempre pensando em algo que vai acontecer ou algo que aconteceu. O comum é o que aconteceu gerar angústia e o que vai acontecer gerar ansiedade. Ela não consegue registrar o presente. Quem registra o presente é a consciência.
Só que a consciência não tem como forçar ela. Agora você apareça aí, eu quero ouvir você. Não é assim. Eu vou meditar. Paro lá para meditar. Mas tem fulano que também tem que fazer aquele negócio. Tem ciclano. Cadê a meditação? Não tem como forçar. Você fecha no quarto, põe a música instrumental e fala, vou meditar. E aí você para lá assim, ixi, esqueci de tal coisa, deixa eu ir lá anotar. Aí volta. A mente finge que está todo cheio o quarto, está cheio de gente, do passado e do futuro. É necessário muito esforço. Quão pouco entre vós fazem esforço. Pouco esforço. Fala assim que fala para nós a vontade. A vontade. E ele diz que são esforços insignificantes. Pequenos esforços. Não, é insignificante porque o significado da conquista é muito grande. Então ele pode ser muito dolorido, ele pode ser muito custoso, como diz o goiano lá do interior, né? Custoso, mas é insignificante perante o resultado. Se você quer fazer um investimento para ganhar algo muito bom, não importa o esforço. Ele é insignificante perto daquilo que você vai conquistar. Não é assim? A gente faz de tudo quando encontra a alma que vai casar nessa encarnação. Não faz? A gente faz de tudo. A gente compra um presentinho, fica ali, fica não sei o que e tal. Um esforço danado. Mas o tesouro vale. O quê? Até? A casa? Faz tudo. Vale a pena ou não vale? Claro que vale. É tanto estímulo que vai ter na vida. Não é? Tem estímulo melhor que do casamento? Estímulos, estímulos. Para o amor. Para o amor. 2 amigos se encontraram 20 anos depois. Aí um estava meio acabado e o outro estava assim, jovem, né? Mesma idade. Aí o acabado falou, mas como que você está desse jeito? O que você fez? Falei, um casamento. Falei, como assim? Um casamento harmônico, tranquilo. Casamento harmônico e tranquilo? Mas como se consegue isso? Quando eu casei, eu combinei com a minha esposa que toda vez que tiver alguma discussão, algum entreveiro, eu ia sair, ia dar uma volta nos campos, né? E depois eu voltava. Aí eu passei a vida toda no campo, né? Não teve dificuldade, né? Estímulos nunca vai nos faltar. Deus tem a sua providência e previdência. Ele nos provê, sempre com as suas leis. Ele vai nos prover. Fique tranquilo, amanhã vai aparecer bastante estímulos. Hoje mesmo. Não vai faltar. Mas é preciso desprender-se, desapegar. Porque às vezes a gente gosta tanto deles, a gente gosta tanto de sofrer, que a gente não sabe viver sem sofrimento. Vocês acreditam que tem gente que acorda pensando no problema? Primeira coisa que ela faz, pensar no fulano. Como assim? Eu quero ser feliz, acordo já pensando na infelicidade? Tem gente que faz isso. E passa o dia pensando Peraí, você ama você mais do que o desafio? Ou você ama o desafio mais do que você? É apego. Nós devemos desprender-nos. Calma, eu não sou o desafio, eu sou eu. O desafio está ali. Confiança em Deus, vou agir conforme as possibilidades, deixa que Deus resolve a parte dele, eu resolvo a minha parte. Confiança, mas essa confiança vem da onde? Do acesso ao amor que eu sou. Não adianta eu ficar com ilusão querendo controlar os estímulos, controlar a opinião dos outros, controlar as pessoas, o tempo, eu não consigo, isso é ilusão. Eu devo trabalhar a essência que sou, porque aí eu vou ter segurança existencial.
que é diferente de segurança das coisas. As coisas não têm como ser exatamente como eu planejei. Vai ter frustração, que é da pedagogia divina. Não é? O Espírito Humberto de Campos, no livro Boa Nova, ele fala que a pedagogia divina traz os estímulos doces e os amargos. E os amargos são um bom remédio. Remédio que amarga mais, dizem que é melhor remédio, né? Amargos. Mas não é contra você. Então, nos estímulos doce para o refrigério do coração e os amargos para que eu mova-me e dissolva esse sentimento. Eu existo para isso, para dissolver esses sentimentos. Quanto mais livre dele, qualquer situação. Se alguém te incomoda muito, pare de pensar nele, o universo vai organizar para ele não aparecer mais na sua frente. Ou ele vai aparecer modificado, ou você vai modificar tanto que ele vai começar a se espelhar no seu comportamento. Às vezes nós mantemos muito tempo de alguém dentro de nós e o universo nos traz esse alguém, porque é da lei de atração, ou traz tal situação. E enquanto eu não dissolvo em mim, o universo vai trazer mais e mais. Quanto aquilo me incomoda, o universo vai trazer mais. Para quê? Até eu trabalhar para dissolver isso dentro de mim. Quando eu dissolvo, aí o universo organiza outro jeito diferente de outro que ainda falta. Outro sentimento. O que este fato está buscando atender em mim e em qual necessidade? Eu já comentei sobre isso. Conflitos devem ser redentores e não atormentadores. O governo interno pelo amor é a experiência ou conjunto de nossos próprios pensamentos. É o que o Emmanuel fala na lição 38 do livro Seara dos Médiuns. O estímulo é a circunstância que nos impele a pensar. E a inspiração é a equipe dos pensamentos alheios que aceitamos ou que procuramos. Nós aceitamos ou procuramos. Então, se nós procuramos, nós podemos começar a nós mesmos criarmos estímulos que estimulem a consciência. Hábitos que estimulem a consciência. Então, se o universo me traz estímulos amargos e eu ainda continuo assistindo programas televisivos ruins, continuo acessando uma série de situações ruins, eu estou estimulando o ego. Mas eu posso ter estímulos que estimulem o que eu sou. O amor ao próximo como a si mesmo. Quando eu busco o auto-amor, na convivência com o próximo, nos estímulos, nas inspirações, eu vou aprender a me amar. E amando ao próximo, eu estou amando Deus. A oração de Francisco de Assis, que nós já trouxemos. Então, a conquista da autonomia virtuosa, já encaminhando por essa primeira parte, encerrando, são 3 passos que a gente vai deixar aqui para vocês, para nós. O primeiro consiste em todos os dias aproveitar todos os estímulos doces e amargos que chegam das circunstâncias ou de pessoas e buscar a cura. Curar essas emoções egóicas que ainda percebemos em nós, utilizando o que já somos, que é o amor. Esse é o primeiro passo. Então, aproveitar tudo, não jogar fora nada. Porque toda vez que eu passo com uma experiência, e ao invés de eu refletir e aprender com ela, eu reclamar, eu estou jogando fora aquela experiência que a vida trouxe. Ou seja, será a governança interna pelo amor que somos. O segundo passo
Ao final do dia, antes de dormir, passar em revista todas as atitudes que tivemos, seus efeitos emocionais positivos e negativos e o quanto conseguimos avançar. É a questão 919 do Livro dos Espíritos que Santo Agostinho traz. Então eu observo todos os pequenos episódios que chegaram, vou passando em revista, analisando como eu me comportei, se eu aproveitei, se eu fiquei reclamando, como que foi, se eu fui melhor que ontem, se eu estou indo melhor. Então eu vou passando em revista. Você fotografou o 1 também? Não, só esse do Livro dos Espíritos. E o 1 você quer fotografar? E o 3, quer fotografar? O terceiro passo, o último, é nós analisarmos, investigar qual é o comportamento que mais me incomoda. Eu sou muito raivoso, ou eu tenho baixa autoestima, o que me deixa mais fragilizado na vida, e buscar a virtude que vai iluminar esse ponto que está ainda na sombra. Então nós podemos pensar, por exemplo, se for a impaciência, uma pressão grande, uma exigência na vida, eu posso buscar para a cura a paciência, a serenidade, a coragem. Esse exercício é para a vida toda. Eu quero buscar uma virtude para iluminar em mim um comportamento na vida toda. Todos nós nascemos para curar determinadas situações naquela encarnação mais do que as outras. Tem a história da Leonarda, que ela nasceu para desenvolver a paciência. Deus deu ela uma família com uma penca de filhos. E ela, infelizmente, ficou a vida toda reclamando. Quando ela chegou no plano espiritual, ela disse: mas eu fui provada o tempo todo. Como que eu não passei? Aí a mentora disse para ela: você foi provada, mas foi reprovada. Então ela não aproveitou aquela família, toda aquela situação para desenvolver a paciência. Nós temos na parábola do samaritano, do bom samaritano, o sacerdote, que é uma aparência só. Ele só aparentava ser caridoso e praticar o amor. O levita, que cuidava das leis, era só teoria. Passou em frente com o homem caído. Mas foi o samaritano quem praticou o amor. E nós temos o exemplo de Paulo, o apóstolo da prática, o apóstolo do testemunho. Se observarmos a história de Paulo de Tarso, quando ele encontra Jesus, nunca mais ele deixou de praticar e aprender. E nós podemos escolher a prática do amor. E o dia virá e nós vamos escolher a prática do amor em situações das mais profundas. O dia virá que nós vamos escolher a prática do amor não apenas para ir dissolvendo as situações, porque o amor é assim: quanto mais nós doamos, mais nós temos, afirma Joana de Ângeles. O amor, ele não é egoísta, ele não se fecha em si mesmo. O amor é um alimento da alma. Quanto mais eu nutro o amor que sou, mais eu vou ao encontro do próximo como a mim mesmo. Quanto mais eu vou regar essas virtudes luminosas que eu já tenho como semente, mais eu vou buscar o próximo. Quanto mais eu percebo e sinto na alma, no fundo da minha alma, a bondade de Deus, quanto mais eu percebo a bondade de Deus nos mínimos detalhes da minha vida, quanto mais eu sinto, e quanto mais eu sinto essa bondade em mim, quanto mais eu sinto
que eu recebo do universo todos os dias imensas contribuições para que eu possa ser feliz, quanto mais eu sinto que eu recebo de Deus, não só um corpo físico, mas os benefícios que esse corpo físico promove na minha vida de relações, quanto mais eu percebo que a Terra está girando numa velocidade que permita eu ter oxigênio para todos os meus órgãos, quanto mais eu percebo que eu estou recebendo, mais eu vou mover-me para doar. Quando eu nasci como espírito, bilhões de anos atrás, eu só era receber, porque eu necessitava de amparo, de proteção. Quanto mais eu vou evoluindo e vou desenvolvendo discernimento, a lucidez, mais eu vou ganhando condições de utilizar bem o livre-arbítrio. E mais eu vou recebendo, aí eu começo a mover-se pela lei de cooperação e eu quero doar também. Não quero mais só receber. Eu quero praticar a caridade, eu quero servir. Eu sinto que isso não cabe em mim ficar fechado dentro de mim. Eu vou mover, eu vou colaborar, eu vou ajudar, eu vou me amar amando o próximo. Então eu vou aprendendo a receber e vou aprendendo a doar. E eu vou receber, doar, e eu vou doar, até que toda a minha vocação é de doar na vida. Doar-me, doar. A gente vê Francisco Cândido Xavier, doou-se. E às vezes as pessoas pensam que ele deixou de viver para fazer a vida dos outros. Não! Chico Xavier viveu a verdadeira vida, porque ele doou, ele sentia. E quando nós doamos uma virtude para o universo, o primeiro a receber somos nós. Porque não é possível amar sem sentir o amor. Pegue o seu netinho, a sua netinha e sinta o amor por ele. Quando você olha que você está amando o netinho, estou falando netinho porque netinho é o melhor exemplo, né? Você olha o seu netinho, você sente aquele amor por ele, você fala, nossa, eu estou amando ele, mas estou sentindo em mim o que eu estou emitindo para ele. Então, quando nós oferecemos uma virtude para o universo, é uma virtude que você desenvolveu a semente. Você está oferecendo, então você sente primeiro. A rosa só perfuma porque se perfumou. E aí nessa doação, nesse movimento de doar, nós encontramos Chico Xavier, nós encontramos Irmã Dulce lá na Bahia, viveu uma vida doando. Madre Teresa de Calcutá, doando. Aí as pessoas pensam, nossa, ela deixou de viver, deixou de ir no cinema, deixou de ficar no bar, deixou de, como se viver fosse isso. Tem gente que fala assim, vocês são fanáticos, vocês não vão ver a vida, né? E não sai do bar. A gente não fala para ele, você é fanático, não sai do bar, né? É viver a vida. Quantos viveram a vida? E é para lá que nós vamos. Nós vamos para lá. Vai ter um dia que a nossa encarnação vai ser só doação. E nós vamos sentir, isso é felicidade. Que nós vamos falar amanhã à noite, né? Isso é felicidade. Lá em Alta Floresta amanhã, se quiserem ir lá, como ser feliz, alcançar a felicidade relativa nos tempos atuais. Vale a pena 50 km aí para assistir. 19 horas? Então nós vamos fazer esse movimento de doação, nós vamos nos movendo para buscar ser no universo o que Jesus é. Olha que Jesus doou-se, renunciou para mostrar como faz. Só amor. Vai chegar um dia que a gente vai fazer igual aquele aleijado que tem no livro Pelos Caminhos de Jesus, do Espírito Amélia Rodrigues.
pelo médium Divaldo Franco. Os discípulos perguntam para Jesus depois que curou o aleijado: quem pecou? Foi ele e foi os pais dele? E Jesus responde: nem ele, nem os pais dele. E aí a Amélia Rodrigues explica que aquele espírito, sabendo que Jesus ia encarnar na terra, ele falou: eu vou. E eu quero ser um modelo na passagem de Jesus para mostrar para as pessoas o poder do Mestre. E nasceu aleijado por amor, não porque tinha algo a reparar. Pediu para vir desse jeito, por amor. O amor abastece a alma, e essa é a felicidade. Quem olha aquele aleijado vai achar que ele era infeliz e que Deus não sabe criar espírito perfeito. Feliz. Mas tem a história de 3 espíritos que é magnífica, para a gente compreender o que é realmente a vivência, o poder da prática do amor. Elia, Miriam e Isabel. Elas ficaram sabendo que Jesus ia encarnar, né? Então elas falaram: não, vamos ou não vamos? Vamos. Vamos lá. Aonde é que há mais necessidade, mais sede de amor? E mergulharam no corpo. Nasceram numa cidadezinha pequenininha. Felicidade. Nasceram Elia, eu acho que na Miriam, a última, quando ela nasceu, a mãe teve uma hemorragia e desencarnou. Então elas ficaram as 3 órfãs de mãe, mas não órfãs de Deus. E a comunidade ali, uma senhora que tinha filho recém-nascido, passou a dar o peito para Miriam e ela sobreviveu. Só que ficaram sem mãe, a casa sem comida direito, a poeira assentou para tudo quanto é lado, e elas ficavam ali à mercê da mendigância dos vizinhos, da bondade das pessoas da comunidade. O pai, quando chegava do trabalho, já cansado, um dia o pai pensou assim: eu preciso de arrumar uma mãe para essas crianças, eu não consigo cuidar delas. Aí a aldeia começou a ver ele frequentando os bailes da comunidade, e ele encontrou uma outra mulher, bela mulher. E essa mulher, quando chegou na casa e viu aquelas 3 meninas, ela abraçou como filhas e começou a cuidar. A casa ficou limpinha, tudo brilhando, a parede parecia um brinco, as camas forradinhas, simples, mas bela, a comidinha quente, e as crianças voltaram a sorrir, a brincar no quintal, alegria só. Porém, ela não podia ter filhos. E naquela época, quem não tinha, mulher que não tinha filhos era tido como imprestável. Não valia nada. Então ela começou a receber agressões do marido. Continuou cuidando bem das filhas, mas recebendo agressões, às vezes físicas. E foi alimentando um ódio. Ao invés de buscar o amor que estava abastecendo a sua alma com aquelas 3 criaturas belas, que ela amava como filhas, e que ela criou anos como filhas, ela começou a alimentar aqui o ódio nas agressões. E o ódio cria armadilhas, como todos esses sentimentos egóicos criam armadilhas, criam aqueles sofismas, que a gente fala assim: não, eu acho que eu vou fazer isso. É o sofisma do ego. E aí depois a gente se arrepende porque fala: para onde que eu estava com a cabeça de fazer isso? Não é? Então, ela foi alimentando alguma coisa, começou a ficar com raiva.
um ódio. E as crianças já sabiam, quando ele chegava, o pai, e que havia agressões, elas corriam, porque até a mãe ficava nervosa e às vezes batia nelas. Então elas foram fazendo isso e foram vivendo. Mas um certo dia, já adolescentes, a mulher recebe muitas agressões e ela olha no quintal e vê as meninas. Aí ela traça um plano do ódio. Não demorou um mês, tá ela com as 3 adolescentes pela estrada, encontra mercadores, sai com a sacola de dinheiro e não olha para trás, nem com todos os gritos das meninas: mamãe, não nos deixa aqui, não. E ela não olha para trás e vai embora. E os mercadores levam-as. Passam alguns dias, elas são bem tratadas, começaram até a sorrir um pouco, ficar ali meio normal, e até que chega numa cidade, as mulheres dos mercadores preparam-nas e levam para o mercado, para o leilão. De repente elas descobrem o que está acontecendo e se abraçam: nossa, vamos nos separar, né? Um compra a outra compra outro, é da lei do tempo. Mas chega uma senhora e dá um lance que ninguém conseguiu cobrir pelas 3. As 3 então seguiram juntas. E a senhora era dona de um prostíbulo. E é para lá que as 3 vão, para um prostíbulo. Uma vida terrível. Muita tristeza, o sonho de ser mulher, de ser mãe, o sonho de viver uma vida de liberdade. Não, agora eram propriedades da dona do prostíbulo. E o tempo passa naquele sofrimento. Tem uma que tem um bebê, é obrigada a abortar, a caçulinha. E um dia elas ficam sabendo, pela senhora que vinha limpar a casa, fica sabendo que vai vir na cidade um homem que valoriza a mulher, um homem que ensina como viver, um homem que traz um reino que todo mundo não sabia que reino era aquele, e que ele acalentava, ele libertava as almas. E elas ficam ansiosas para saber que homem é aquele. Será o que ele tem para nos dizer, para nós ficarmos livres desse lugar aqui? E passam todos os dias a perguntar. Quando chegava a mulher para limpar, ela perguntava: e aí? Até que chega o dia que ele vem. Então elas vão, veste uma roupinha simples e vai lá na praça para ver aquele homem. Será o que ele vai dizer? Será que vai nos expulsar? E quando elas chegam um pouco mais perto, ele chama elas pelo nome: vem aqui. E elas chegam acanhadas, com vergonha, e ele começa a conversar com elas. Falar da reencarnação, da imortalidade, do reino de Deus, falar do amor, da caridade, falar da salvação da alma. E Jesus sabia que ele não poderia libertar seus corpos, porque era da lei daquele tempo. Então ele começa a dizer para elas para viverem a liberdade da alma, viver o amor que elas são, que elas podiam amar em qualquer situação. E todos os dias ela ia lá assistir a sua preleção, sua palestra, todos os dias, durante o tempo que ele ficou na cidade, até que um dia ele vai embora. E elas acenam e ele vai. Algo dizia para elas que ele foi, mas ele ia ficar para sempre dentro delas. Lá no prostíbulo, elas começaram então a praticar os ensinamentos de Jesus. Começaram a fazer atendimento fraterno para as colegas ali do prostíbulo. Começaram a falar de Jesus, falar que a vida continua, que não era só aquilo a vida delas. E que a vida ia continuar e que elas iam poder viver no reino de Deus, que é um reino da liberdade, da imortalidade. E aí começou a mudar o clima do prostíbulo.
começou a ter uma energia de amor, mesmo naquele lodo. Aí, certo dia, um cliente do prostíbulo que estava meio depressivo e começa a conversar, e o cliente começa a perguntar, e elas começam a contar de Jesus, do reino, e o cliente sai refeito emocionalmente. A energia daquele espírito, aquele amor verdadeiro. E com o tempo, muitos iam lá, não era pelo sexo, era para poder conversar. Conversar. Claro que a dona do bordel cobrava mais caro. Mas até ela estava amolecendo. Estava amolecendo. E assim elas foram. O tempo passou e elas foram. E aí às vezes fazia fila de pessoas. Clientes, entre aspas, já não era mais cliente. Eles estavam sedentos do amor que eles são. E o tempo passou. Certo dia, chega uma mulher quase morta na porta do prostíbulo e algumas delas atenderam, deu uma sopa, deu um banho, pôs para dormir. A mulher quase não estava respirando, mas com o banho. Aí no outro dia de manhã, no café da manhã, falou para elas: olha, tem uma senhora, chegou aí, querem ver para cuidar? Porque elas eram as que atendiam as companheiras. Então elas foram no quarto ver aquela senhora que chegou quase aos frangalhos. Quando chega, mãe, era a mãe que voltou. Minhas filhas. A mulher descobre que ela foi mãe, que infelizmente o ódio a afastou. Nenhuma palavra de rancor, de reclamação. Mãe, correram para o abraço, abraçaram a mãe. Mas ela não tinha mais saúde para viver e partiu. E o tempo passou, elas ficaram idosas e a certa idade não tinha mais serventia, mas a dona do prostíbulo já estava com o coração amenizado e deu para elas morar numa edícula no fundo do prostíbulo. Aí elas falaram: mas é muito grande. É muito grande. Não, pode ficar lá. E vem tomar café, comer aqui no prostíbulo, mas pode ficar lá. Porque todas eram expulsas, iam morrer à míngua mendigando na rua. Mas elas não, foram para lá. Aí elas descobriram por que era grande. Porque começou a encher a casa delas. Todas as noites era cheio de pessoas que vinham ouvir as palestras sobre Jesus, sobre o amor. Todos os dias aquela fila. Às vezes alguns passavam escondidos pela lateral do prostíbulo para acessar aquela fila de pessoas, para entender o que é o amor, para sentir o amor, para sentir suas dores lenidas, para sentir dissolver a mágoa, o rancor, as inquietações, porque é o amor, é o amor. E quis a bondade de Deus que numa noite as três voltam para o plano espiritual. No mesmo dia. Quem traz essa história é o espírito Leon Tolstói, num livro chamado Mulheres Fascinantes, tem na livraria espírita, o espírito traz, e o Leon Tolstói traz a história de mulheres da época de Jesus, e depois ele entrevista os espíritos da história. Tem aqui? Então leiam, comprem. Olha, ele entrevista os espíritos. Elas disseram que elas sempre reencarnam juntas. Quando não dá para ser juntas, elas se visitam no plano espiritual. Almas afins. Escolheram amar. Hoje, o nosso dever é escolher desenvolver o amor, doar,
O nosso convite é ir além dos apegos da vida na terra. Viver na terra, viver no mundo sem ser do mundo. Utilizar todos os estímulos que chegarem para que o amor abasteça a nossa alma. O amor que alimenta a alma. Pois quando eu me dou importância, o universo me atende. Como nesse poema do Espírito Adália: Senhor, nas resfregas de nossa alma, nas dores que nos suplanta, no teu amor que acalma, na tua paz que nos levanta. Pedimos tua clemência em comiseração, só temos a lhe ofertar o singelo coração. Aceita a nossa dádiva em hino de reparação. Consciência pede trabalho, equívoco pede lição. Neste nobre aprendizado, onde aprender é se libertar, rogamos, Senhor, que nos ajude a compreender que não temos o direito de nos culpar. Somos filhos do teu amor, frutos a frutecer, onde nós espalhamos a dor, hoje é novo proceder. Jesus continua clamando: vinde a mim os aflitos, pacificai os vossos conflitos. É a voz de Deus nos perdoando. Quando eu me dou importância, o universo se abre. Quando eu me dou amor, o universo acende. Quando eu me dou harmonia, o universo me atende. Francisca Faveroni. Que Jesus nos abençoe para nós seguirmos essa jornada, desenvolvendo o amor que já somos na horta da nossa vida, para sentir que vale a pena, sim, viver a harmonia do amor a cada momento de nossas vidas. Minha gratidão pela oportunidade de estar com vocês. Minha gratidão pela oportunidade de aprender um pouquinho mais. Depois dessa aula de Jesus, de paciência, de amor, vamos orar. Querido Jesus, a nossa profunda gratidão por este momento. Gratidão pela vida, pela saúde, pela paz, mas em especial, Jesus, por esse instante, onde nos garantiu que estaria presente onde estivessem duas ou mais pessoas. Lembramos dos nossos amigos, parentes, irmãos, que não puderam estar presentes. Abracemos também aqueles nossos entes queridos que já retornaram à pátria espiritual, desejando paz. Abençoe a todos nós, Jesus, no retorno aos nossos lares. Abençoe nossas vidas, hoje e sempre. Que assim seja.